O que você fez com seu tempo na Terra? Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Verifique a inscrição no canal, o sininho, o like e fique à vontade na seção dos comentários. No podcast de hoje, temos o incrível relato do americano George Hitch. A experiência ocorreu no ano de 1943 e começa da seguinte maneira. Quando fui enviado para o hospital na base em Camp Barkley, no Texas, no início de dezembro de 1943, não fazia ideia de que estava gravemente doente. Eu tinha acabado de completar o treinamento básico e meu único pensamento era pegar o trem para Richmond, Virgínia, para entrar na faculdade de medicina como parte do programa de treinamento médico do Exército. Foi um intervalo inédito para mim. Eu não ia deixar um frio no peito me tirar isso. Mas os dias se passaram e eu não melhorei. Foi em 19 de dezembro que fui transferido para a ala de recuperação, onde um jipe me pegaria às 4 da manhã no dia seguinte para me levar à estação ferroviária. Mais algumas horas e eu conseguiria. Então, por volta das 9 da noite, comecei a ter febre. Fui ao guarda e implorei uma aspirina. Apesar da aspirina, minha cabeça latejava e eu tossia no travesseiro para abafar os sons. 3 da manhã, decidi me levantar e me vestir. A próxima meia hora é um borrão para mim. Lembro de estar muito fraco para terminar de me vestir. Lembro de uma enfermeira, um médico chegando ao quarto e uma ambulância com a campainha tocando até o prédio de raio-x. Eu poderia ficar? O capitão estava perguntando. Qual o tempo para tirar um raio-x? Perguntou ele. O zumbido da máquina é a última coisa que me lembro. Quando abri os olhos, estava deitado em um quartinho que nunca tinha visto antes. Uma pequena luz queimava em uma lâmpada próxima. Por algum tempo fiquei ali, deitado, tentando me lembrar onde estava. De repente, sentei-me ereto. O trem. Eu perderia o trem. Sei que o que estou prestes a descrever agora vai soar inacreditável. Tudo o que posso fazer é relatar os eventos daquela noite como eles ocorreram. Pulei da cama e olhei ao redor do quarto em busca do meu uniforme. Parei, olhando. Alguém estava deitado na cama que eu tinha acabado de levantar. Eu me aproximei da luz fraca, então me afastei. Ele está morto. Em sua mão esquerda estava o anel da fraternidade que eu usava há 2 anos. Corri para o corredor, ansioso para escapar do mistério daquele quarto. Richmond. Isso era o mais importante, chegar a Richmond. Comecei a descer o corredor para a porta de saída. Tenha cuidado. Eu gritei para uma ordenança que se aproximava de mim. Ela pareceu não ouvir. Um segundo depois, ela passou pelo mesmo lugar onde eu estava como se eu não estivesse lá. Era muito estranho. Cheguei à porta, atravessei e me encontrei na escuridão lá fora, correndo em direção a Richmond. Corrida? Voo? Só sei que a terra escura passava deslizando enquanto outros pensamentos ocupavam minha mente. A ordenança não tinha visto. E se as pessoas da faculdade de medicina também não pudessem me ver? Em total confusão, parei em um poste telefônico em uma cidade perto de um grande rio. Coloquei minha mão contra o cabo de sustentação. Pelo menos o fio parecia estar lá. Mas minha mão não conseguia fazer contato com o cabo. Uma coisa estava clara. De alguma forma inimaginável eu havia perdido a possibilidade de contato. A mão não podia agarrar o fio. O corpo não era visto por outras pessoas. Eu estava começando a entender também que o corpo naquela cama era o meu, inexplicavelmente separado de mim, e que meu trabalho era voltar e me juntar a ele o mais rápido possível. Encontrar a base e o hospital novamente não foi um problema. Na verdade, eu parecia estar de volta tão logo quanto pensei nisso. Mas onde estava o quartinho que eu tinha deixado? Assim começou o que deve ter sido uma das buscas mais estranhas que já aconteceram. A busca por mim mesmo.
Enquanto corria de uma enfermeira para outra, passando por salas e mais salas de soldados adormecidos, todos mais ou menos da minha idade, percebi como não estamos familiarizados com nossos próprios rostos. Várias vezes, parei ao lado de uma pessoa adormecida que era exatamente como eu me imaginava, mas o anel da fraternidade não estava no dedo. Por fim, entrei em um quartinho com uma luz fraca. Um lençol havia sido colocado sobre a pessoa na cama, mas os braços estavam ao longo do cobertor. Na mão esquerda estava o anel. Tentei puxar o lençol, mas não consegui agarrá-lo. E agora que eu me encontrei, como alguém poderia juntar duas pessoas que estavam tão completamente separadas? E ali, diante desse problema, pensei de repente: isso é morte. Isso é o que nós, seres humanos, chamamos de morte. Essa divisão de si mesmo. Era a primeira vez que relacionava a morte com o que havia acontecido comigo. Naquele momento mais desesperador, o quartinho começou a se encher de luz. Eu digo luz, mas não há palavra em nossa língua para descrever um brilho tão intenso. A luz que entrou naquela sala era Cristo. Eu sabia porque um pensamento foi colocado em meu ser. Você está na presença do Filho de Deus. Eu chamei de luz, mas também poderia ter dito amor, porque aquele quarto estava inundado pela total compaixão que já senti. Era uma presença tão reconfortante, tão alegre e totalmente satisfatória, que eu queria me perder para sempre na maravilha dela. Mas algo a mais estava junto à presença de Cristo. Também havia entrado cada episódio da minha vida. Lá estavam eles, cada evento, pensamento, conversas, tão palpáveis quanto uma série de fotos. Não havia primeiro nem último. Cada um era contemporâneo. Cada um fazia uma única pergunta: o que você fez com seu tempo na Terra? Olhei ansiosamente entre as cenas diante de mim. Escola, casa, escoteiros, a equipe de atletismo de cross-country, uma infância bastante típica, mas comparado à luz daquela presença, parecia uma existência trivial e irrelevante. Eu procurei em minha mente por boas ações. Você contou a alguém sobre mim? Perguntaram. Eu não tive tempo para fazer isso, respondi. Eu estava planejando que isso acontecesse. Sou muito jovem para morrer. Ninguém é jovem demais para morrer. O pensamento era indescritivelmente gentil. E agora, uma nova onda de luz se espalhou pela sala tão incrivelmente brilhante e de repente estávamos em outro mundo. Ou melhor, de repente percebi ao nosso redor um mundo muito diferente ocupando o mesmo espaço. Segui a Cristo pelas ruas e campos, e em todos os lugares vi essa outra existência, estranhamente sobreposta ao nosso mundo familiar. Estava lotado de gente, pessoas com os rostos mais infelizes que eu já vi. Cada dor parecia diferente. Vi empresários andando pelos corredores dos lugares onde trabalharam, tentando em vão conseguir que alguém os ouvisse. Eu vi uma mãe seguindo um homem de 60 anos, seu filho. Eu imaginei advertindo-o. Ele não parecia estar ouvindo. De repente, eu estava me lembrando daquela noite quando não me importava com mais nada além de chegar a Richmond. Foi o mesmo para essas pessoas. Seus corações e mentes estavam todos preocupados com coisas terrenas. E agora, tendo perdido a terra, eles ainda estavam irremediavelmente fixos aqui. Eu me perguntei se isso era o inferno. Tive permissão para olhar para mais 2 mundos naquela noite. Não posso dizer mundos espirituais, porque eram muito reais, muito sólidos. Ambos foram introduzidos da mesma forma, uma nova qualidade de luz, uma nova abertura de visão, e de repente ficou claro que estava lá, o tempo todo. O segundo mundo, como o primeiro, ocupava esta mesma superfície da Terra, mas era um reino muito diferente. Aqui não havia absorção com as coisas terrenas, mas, por falta de uma palavra melhor para resumir, com a verdade. Vi escultores e filósofos aqui, compositores e inventores,
Havia universidades e grandes bibliotecas e laboratórios científicos que ultrapassavam as invenções mais loucas da ficção. Do mundo final eu tive apenas um vislumbre. Agora já não parecíamos estar na Terra, mas imensamente distantes, fora de qualquer relação com ela, e ali, ainda a grande distância, vi uma cidade construída de luz. Naquela época, eu não tinha lido o livro de Apocalipse, nem nada sobre o assunto da vida após a morte, mas aqui estava uma cidade em que os muros, casas, ruas pareciam emitir luz, enquanto se moviam entre eles seres tão brilhantes como aquele que estava ao meu lado. Esta foi apenas uma visão momentânea, pois no instante seguinte, as paredes do quartinho se fecharam ao meu redor. A luz ofuscante se desvaneceu e um sono estranho tomou conta de mim. Até hoje não consigo entender completamente porque fui escolhido para voltar à vida. Tudo que sei é que quando acordei na cama de hospital naquele quartinho, no mundo familiar onde passei toda a minha vida, não era um regresso à casa. O clamor em meu coração naquele momento tem sido o clamor da minha vida desde então. Cristo, mostre-me você novamente. Passaram-se semanas até que eu estivesse bem o suficiente para sair do hospital. E durante todo esse tempo, um pensamento me obcecou: dar uma olhada no meu prontuário. Por fim, o quarto foi deixado sem vigilância. Lá estava a inconcisa taquigrafia médica. Paciente George Hitch. Morreu em 20 de dezembro de 1943. Pneumonia. Mais tarde, conversei com o médico que havia assinado o prontuário. Ele me disse que não havia dúvida de que eu estava morto, quando ele me examinou, mas que 9 minutos depois, o soldado que havia sido designado para me preparar para o necrotério veio correndo até ele para pedir que me desse uma injeção de adrenalina. O médico aplicou uma injeção de adrenalina diretamente no músculo cardíaco, sem acreditar no que seus próprios olhos estavam vendo. Meu retorno à vida, sem danos cerebrais ou outros efeitos duradouros, foi a circunstância mais desconcertante de sua carreira. Anos depois, sinto que sei porque tive a chance de voltar a esta vida. Era para me tornar médico, para que eu pudesse aprender sobre o homem e então servir a Deus. E toda vez que puder servir ao nosso Deus ajudando algum adulto de coração partido, tratando alguma criança ferida ou aconselhando algum adolescente, sei que Deus está ao meu lado novamente. Encerramos mais um podcast. Agradeço pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!